Bom demais, não é, amados? Ser família. Amém. Sossego. Só família. Agora a gente vai entrar online. Deixa eu dizer pra você uma coisa. Vou dar um testemunho aqui, assim. Qual que é a nossa cultura? A nossa cultura não é de poupar. Nossa cultura não é financeira. A gente quer ensinar os nossos filhos a não ter uma cultura financeira de quem poupa. Não é o recurso que você salva, é o recurso que você investe. É isso que vai transformar. A palavra de Deus diz que um homem, um grande empresário, perdeu a alma dele. Ele não perdeu o negócio, ele perdeu a alma. Quando no momento de maior sucesso da vida dele, ele achou que aquilo era para ser poupado e não para ser reinvestido. E quando ele ganhou a ideia de um poupador, ele manteve o negócio, mas perdeu a sua alma. O padrão construtivo dele mudou, porque agora o equipamento dele, que era de um semeador, passou a ser um armazém guardador. E Deus nunca prometeu multiplicar o seu armazém. Deus prometeu multiplicar a sua sementeira. É verdade. Amém, Jesus. Amém. Deus tem zero compromisso com o que você ajunta, mas Deus tem 100% de compromisso com o que você investe. Amém. Nenhum homem, nenhuma mulher vai ser frustrado por Deus naquilo que ele investiu. E talvez a sua grande frustração é porque você está começando a ver que aquilo que você poupou tanto, talvez não esteja cumprindo o propósito que você imaginou que cumpriria. E aí você está rezando, achando que Deus vai ajudar você a salvar o que você poupou, e Ele vai arrumar formas de destruir isso o mais rápido possível para você voltar a ser um investidor. Amém. Verdade. Para você recuperar a fé na semente e não a expectativa no grão. Grão e semente são coisas parecidas. A diferença é que um é vivo, o outro é morto. E Deus não quer que você seja o gestor de coisas mortas. Deus quer que você seja a pessoa que faz a gestão de coisas vivas. Por isso muita gente não está percebendo. Mas os filhos que nós estamos colocando no mundo, eles não são mais semente. Os filhos que a humanidade está colocando hoje no mundo são o quê? Grãos. Eles têm forma de filho, cara de filho, jeito de filho, come igual filho, tem tamanho de filho, cor de filho, cheiro de filho, sabor de filho. Só que eles são uma coisa, eles são estéreis, só serve para consumo. Os filhos hoje não querem ser pais, querem só ser o quê? Filhos. Então nós estamos enchendo o mundo de quê? De grão. Amém? Mas nós tínhamos que encher o mundo de quê? De semente. E aí a gente tinha hoje, não era para eu estar aqui. A gente tinha um compromisso, um evento, que era um evento para casais, estava eu e a Alana agendado para isso. Mas aí começaram a acontecer muita coisa. Uma delas foi a nossa mudança de endereço. A gente está mudando lá do Jardim Goiás aqui para o Portal 2. E no meio da mudança, aquela movimentação toda, a Alana quebrou a perna, teve que ser submetida a uma cirurgia, vai ficar lá de repouso pelo menos uns 50 dias. No meio de tudo isso, então a gente cancelou a viagem para o retiro. Mas porque a gente tinha feito o evento para casais, apareceu a oportunidade, e essa semana também a gente ter lá um encontro. Presta atenção no que ia acontecendo. A gente tinha marcado um encontro lá, aproveitando a viagem, com homens e mulheres na área do empreendedorismo, para tratar sobre empreendedorismo e espiritualidade. Veja o que Deus queria tratar. Escuta essa história. Então nós fizemos uma mobilização para levar inclusive alguns jovens. Então tinham 4 jovens, nós 3 na época, depois viraram 4. Presta atenção nisso. 4 jovens que representam tudo que a gente acredita aqui na área de empreendedorismo, responsabilidade, transformação e investimento. E fizemos um investimento na passagem deles. Vou até te dar a cifra. Foi R$10 mil de passagem para levar os 3 lá na época, agora levou mais um.
E esses jovens estavam todos animados. De repente, porque ficou que eu não ia mais o evento, houve a tentativa do evento ser cancelado, porque eu não estava indo pro evento. E eu nunca agendei nada. Estou dando um testemunho pessoal para vocês. E eu nunca agendei nada na minha vida por conta de um evento. Às vezes, quando eu marco alguma coisa e dá algum ruim lá, e a pessoa fala assim, mas você tem que vir. Eu falo, quanto mais você insistir que eu tenho que ir, mais eu tenho certeza que eu não posso ir. E se alguma coisa para funcionar eu tiver que estar lá, nem Jesus. Porque Jesus falou assim, estou indo embora e estou deixando o meu espírito. Se aquilo que eu estou fazendo não funcionar com base no espírito que está me movendo, não serve para ninguém. Qualquer coisa que eu for fazer que precisar da minha estrita presença, já não prestou. Ou nós temos uma conexão de espírito, ou não temos conexão nenhuma. Então zero culpa nesse aspecto. Aí o evento ia ser cancelado, os meninos, então vamos cancelar. Foi de jeito nenhum, a viagem está marcada, um momento de vocês, 3 jovens juntos, tudo amigo. Gente, 3 amigos podendo fazer uma viagem para o exterior, sem saber direito onde é que vai comer, onde é que vai dormir, se vai ter alguém. Agora que ficou bom. Agora que ficou bom. Fazer uma viagem, certeza que quem esperar e que um evento está esperando vocês lá, estava ruim. Estava bom para mim que sou velho, mas para você que estava jovem, péssimo. Agora que a viagem ficou boa. Agora vai ser fé, não sabe, aeroporto. Não, mas tem um anúncio de nevasca. Eu falei, melhor ainda. Porque se o evangelho de vocês não prestar no meio de uma nevasca braba, vocês fazerem sentido para quem ficou preso no aeroporto, lascou. Amém. Tá boa, rapaz. Pelo amor de Deus, nós estamos gerando o quê? Um homem que para sair de casa tem que saber se vai estar nevando ou não? Se ele tem garantia onde ele vai dormir ou não? Se vão ter 200 esperando ele ou não? Que tenha um. Jesus atravessou o mar no meio de uma tempestade para encontrar quantos? Quantos, irmão? Um encapetado. Jesus atravessou o mar, enfrentou uma tempestade para encontrar quantos, Biel? E um quê? Endemoniado. De quantos demônios? Todos. É isso, irmão. Esses são os filhos e as filhas de Deus. Agora vamos entrar online. Os meninos já chegaram lá, tiveram um encontro maravilhoso, agenda mantida, as coisas estão acontecendo, aquilo que ninguém tinha planejado está acontecendo, encontros que ninguém imaginou estão acontecendo. Põe no ar aí, Daniel. Não? Então, pelo amor de Deus, alguém liga lá. Não, vai falando aí, tá tudo certo. A gente queria, só para não perder o espírito aqui de ficar confuso com tanta música, agora vamos trazer uma música que vai falar pra gente sossegar, descansar e entregar. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes a gente está querendo pôr a mão aonde a gente não pode mais. E a gente quer... Cadê o microfone? Tá aí? Então vem cá. Antes dos meninos entrar aqui. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão, me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor. Percebo que um lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior.
tudo bem, tudo bem. Venha aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. No chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel. E em ti lá que socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério É tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos. E sabe o Senhor, o meu coração. sossega. Sossega. Quero ouvir, sossega. Entrega. Entrega. Espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Glória a Deus. Aleluia. Bento, vamos entrar aí, o pessoal vai entrar online aí agora. Amém? Tá lá. Benção demais, Rebequinha. Trem mais bom, gente. Graças a Deus. Olá, família da fé. Estão me ouvindo aí? Ouvindo, tá, não estamos te vendo ainda. Pronto, Coisa tá lá boa, agora. alegria. Isso. Pronto, vendo e ouvindo. Agora estão vendo e ouvindo. Bom dia, família. Tava melhor quando a gente Tá tava aqui. só te ouvindo. Pois. Você tá muito piadista hoje, hein? É, velho. Sempre, né? Ó, tá aí Daniel Palomba, arrumadinho, PJ. Aí, Ó, melhorou ó, demais. ó. Você pediu a missão, ó. Aí, graças a Deus, meu Deus do céu. Ninguém merecia Cara, aquela juba bagunçada, não, Murilo. Estamos aqui em Miami. Deus mudou um pouco a rota aqui, mas já estamos na Boston. Tá com duas partes, expressões da nossa família lá. Bruno e o Daniel vão estar em Marlboro, eu e o Murilo em Stoughton, enfim, encontrando parte da nossa família aqui. Terça-feira, a nossa família Sal da Terra Alfa Mol muito bem representada também. Vai ter o Paulo Júnior online, o Cláudio, tá com a Luciana, eu, Dani, Murilo e Brunão. Enfim, tá muito alegre com o que Deus está fazendo aqui. Alguns encontros assim, né, gente? Renovador. Coisa de Deus, pessoal. E toda igreja, né? Enfim, tá muito alegre com tudo que Deus está fazendo. Cremos numa palavra aí, o Paulo Júnior vem com a gente também. E Deus muda essas rotas para poder enriquecer ainda mais nossa caminhada. A gente está muito animado com o que Deus já está fazendo. E esperançado também daquilo que virá nesses próximos dias. Então, ore por nós. Muita neve lá em Boston, muito frio, mas o calor mesmo da relação que a gente sabe que não tem, tá bom? Mateus, a gente estava aqui exatamente compartilhando sobre isso, como que às vezes na nossa trajetória a gente é tentado a tomar decisões pelo aparente. Então, em função daquilo que parecia ser uma reunião, a gente quase colocou em xeque o encontro. E Deus nunca está... Deus não tem compromisso com o evento, com a reunião, com a agenda. Deus tem compromisso com a relação e com o encontro. E aí, o tanto que está sendo bom para a gente ver vocês juntos, vivendo isso aí, caminhando junto, contando história, sendo edificado, não é isso? Inclusive tendo que administrar aparentes frustrações. É interessante, assim, estamos numa reunião da nossa parte, estamos em casa, é interessante que o pessoal fala, mas o Paulo vamos cantar. Vocês vão se frustrar com pouca gente, pouco ingresso, e a gente vai
na altura tinha 2 ingressos. E a gente falou, nós vamos estar lá, ponto, sabe, Deus já está na mesa, é coerência para nós, é coerência para os irmãos, é o que Deus está contando, né? E a gente está pedindo fé, o mar não se abre, mas nós estamos pedindo fé, porque nós cremos em questão, que é uma relação, como nós eu, Daniel e Bruno, representando aqui no meio de Goiânia, a Vértice de Brasília, então estou muito animado com os irmãos e compartilhar o que Deus vai fazer aí com toda a família. Mateus, fica aí para o pessoal receber esse testemunho. Amados, o evangelho todo é em cima de um fato: um povo com expectativa de Deus e um pai com compromisso de pai. Por isso que um povo com expectativa de Deus esperava um enviado de Deus para fazer a coisa funcionar. E o pai insistiu em mandar um filho que não tinha cara de Deus. E ele mandou o filho vir de Nazaré, sem beleza. E o povo falou: escuta, por acaso a solução da humanidade pode vir de Nazaré? Então eu vou te dizer uma coisa: se as relações que você mantém hoje não são capazes de receber um filho no seu lugar, independentemente da capacidade que ele tem, simplesmente porque ele representa os valores que você acredita, então esse negócio não tem que ser levado para frente. Não mande um escravo seu fazer um trabalho que só um filho faria. E um filho só vai conseguir fazer esse trabalho se ele representar os valores que você crê, e não os poderes que você tem, nem as competências que você desenvolveu. E foi isso que aconteceu. Quando tudo isso começou a acontecer, eu sempre tenho falado para os irmãos que caminham com a gente que isso não tem nome de gente, isso tem nome de cultura. Então, para ajudar uma cultura que não tem dificuldade nenhuma de privilegiar competências, nós temos que trabalhar em cima do quê? Das relações. Então foi ótimo eu não poder ir. E quem foi no lugar? Os que nos representam? Porque tem as competências? Não interessa. Porque era para ser um encontro de família ou para ser um evento patrocinado? O valor estava na capacidade de pessoas que a gente ia reunir ou no valor das pessoas que a gente ia encontrar? Então eu quero encontrar com 3, mas não quero reunir com 300. Muito menos com 3.000. Glória a Deus, amado. Porque nós não somos prestadores de serviço, e eu não estou falando isso contra ninguém. Porque põe uma coisa na sua cabeça: isso não tem nome de gente. Isso tem nome de quê? Cultura. Porque existe uma cultura de povo e existe uma cultura de Babilônia. E dentro de um prostíbulo, a última coisa que tem que ser lembrado é o nome de quem? Porque é apelido. Num prostíbulo é melhor se tratar por apelido, que a última coisa que interessa é saber de quem que ela é filha. E filho de quem é o cara que está lá? Muito menos filha de quem está prestando serviço lá. Porque vale que a reunião funcione e deixa todo mundo feliz. Um porque aproveitou e o outro porque recebeu. Sem chance. Nunca a pauta financeira estará em xeque. A gente manteve o compromisso, assumimos o ônus e está sendo bênção, Mateus. Amém? Aleluia. Porque vocês estão indo aí encontrar família, ser família, pelo amor de Deus. É isso aí. Nunca tome uma decisão simplesmente porque o evento pode ficar comprometido. Amém. Amém? Vão em Amém. paz, multiplica, sejam luz. Aleluia. Tá bom? Tamo junto. Lembrando, a nossa escola, como mesa preparada, escola espiritual. Pode deixar que eu vou falar que tá cortando. Deixa que eu falo aqui. Tchau.
É o seguinte, é porque ele está querendo lembrar que hoje é o último dia para quem quer se matricular no Escola de Espiritualidade Redentiva. O ano passado as vagas eram ilimitadas, mas esse ano a gente resolveu fazer, o Mesa Preparada resolveu fazer com vagas bem limitadas, porque a gente quer privilegiar e dar uma consistência ainda maior no aspecto relacional. Então são 250 vagas, só tem 40 vagas lá sobrando e a matrícula encerra hoje, tá bom? Vamos falar aqui? Desafiar o povo aqui. Bom dia, família. Tá, eu e a Marcela aqui representando o Ministério Infantil e nós viemos fazer um convite para vocês em família conhecer uma parte da nossa família, que é as crianças. O culto não acontece só aqui, ele acontece também com as crianças. O propósito do Ministério Infantil é passar essa mensagem para as crianças, elas entenderem que elas fazem parte dessa família de fé. É uma questão de responsabilidade com as nossas crianças, como o pastor Paulo Júnior falando, com os nossos filhos de fé. E também dizer que nós estamos abertos para receber quem tiver no coração de servir, e não se resume apenas a ministrar a palavra para as crianças. A gente precisa de ajuda em várias áreas. Pode ajudar na recepção, pode ajudar na edição de vídeos, que a gente tem um Instagram que a gente divulga o nosso trabalho com o Ministério Infantil. Pode ajudar a gente também em mandar uma mensagem durante a semana para as crianças. Enfim, tem um monte de formas de vocês ajudarem a gente. O Ministério Infantil, a gente tem buscado também se qualificar e se capacitar para receber todos os tipos de crianças, inclusive as crianças especiais, mães de crianças com autismo e outros espectros. A gente tem buscado trazer essas crianças para dentro da nossa igreja, não para fora, porque eu sei que muitas mães se sentem inseguras em deixar essas crianças conosco, porque elas têm as limitações delas, elas têm a forma especial de ser tratada, e nós não estamos aqui para excluir elas. A gente quer trazer elas para dentro, a gente quer que elas estejam conosco, caminhando na nossa, como família mesmo. Eu vou deixar agora a Marcela também falar um pouquinho com vocês sobre esse ministério. E você, quem te sentir no coração, a gente está aqui. Nós também somos uma família. O nosso Ministério Infantil, ele é uma extensão dessa família também em relação à comunhão que nós temos entre líderes, entre meninas que tem muitas. Nós temos um PG, nós temos criado uma relação, caminhado juntos. Talvez você também está sozinho na igreja, não encontrou ainda um grupo para caminhar. Nós estamos abertos a receber vocês, tá bom? Bom dia, igreja. Eu queria compartilhar primeiramente um testemunho de vida. Eu tive o privilégio de crescer na igreja e eu cresci aprendendo a palavra de Deus. Foi onde eu conhecia Jesus primeiramente, na salinha. Eu frequentava a escola bíblica de férias, inclusive é meu sonho fazer uma escola bíblica de férias aqui, pastor. E eu sou muito grata porque essa semente foi plantada. E nós somos hoje eu consigo entregar porque um dia eu recebi. Então, há um ano atrás, eu vi aqui um chamado, né, um convite para a gente servir lá em cima. E Deus foi muito bom conosco porque eu achei que eu ia entregar e eu recebi muito mais do que eu entreguei. A gente compartilhou no primeiro culto o que foi a Páscoa do ano passado, porque os nossos cultos, quanto de Páscoa, quanto de Natal, que é onde a gente fala do nascimento de Cristo e a ressurreição dele, são cultos muito importantes. A gente sente um peso espiritual muito grande para as nossas crianças. E no ano passado, quando a gente foi ministrar a Páscoa, a Stephanie estava com os primários e eu estava no maternal, e ela pôde experienciar crianças, né, cantando Ele Vive, com todo o coração, chorando, quebrantados. E eu lá na salinha das crianças do maternal, minhas crianças têm 3 anos, e eu brinco que eu tenho o costume de ter ali 3 minutos para contar uma história. E eu tive que falar sobre a ressurreição de Cristo em 3 minutos. E aquelas crianças ficaram extremamente quietas. Uma paz inundou aquela sala naquele dia. E quando eu falei para elas que a pedra do sepulcro estava removida, aquelas crianças foram visitadas pelo Espírito Santo naquele lugar. Então a palavra lá em cima, ela não volta vazia.
E o meu convite nessa manhã para a igreja é que venham, irmãos, poder receber mais de Deus, porque aquelas crianças estão prontas. Elas estão prontas e a gente é ministrado todos os dias naquele lugar. A gente tem lugar na recepção, nós temos lugar com as mídias sociais, nós temos lugar nos lanches para a gente ministrar para essas crianças. Tem muito evento para ser feito. Eu esqueci até de trazer esse número para o pastor. Esse ano, pastor, nós já estamos chegando a 130 crianças por domingo. Isso é inédito, porque no ano passado a gente tinha ali 60, 70, mas desde o primeiro domingo deste ano a gente vem crescendo, 105, depois 110, 120 e chegamos a 126 domingo passado. Então, assim, o trabalho, gente, ele tem sido árduo, mas ele também é gratificante. E eu queria muito passar isso para a igreja, a alegria de servir. Venham servir conosco, faça o convite principalmente para os homens. Nós precisamos de referência masculina para as nossas crianças. Hoje o nosso ministério ele é formado quase que 90% por mulheres, porque eu acho que é nosso, né? É maternal. Mas a gente precisa dessa referência masculina. As nossas crianças nos juniores, os meninos já estão crescendo, eles precisam de ter uma palavra direcionada, eles precisam ter espelhos. Então, o meu convite nessa manhã é para que vocês venham servir e que vocês sejam ministrados, porque a gente recebe muito, muito, muito mais do que a gente entrega, tá bom? Eu deixo aqui as redes sociais, nos sigam, apoiem o nosso trabalho, a gente vai começar a postar mais material, inclusive a gente quer uma... Isso, passa nosso vídeo aí, por favor. E é isso. E nos procurem no fim do culto, que a gente vai estar aqui para... Estamos lançando a rede, vamos pescar, né, pastor? A gente pescou 3 já no primeiro culto. Maravilha, passa o vídeo aí, tá lá, ó. A nossa proposta aqui de Ministério Infantil, ela tem a intencionalidade de ser bem orgânica e pouquíssimo institucional. E às vezes as pessoas não entendem por que a gente segura um pouco a onda na questão estrutural. É para isso mesmo. É para obrigar pessoas que estão acostumadas a pagar para que a coisa funcione, para que ele mesmo não tenha trabalho. E aqui a gente quer oferecer para o cara oportunidade de trabalho, de ressignificar, de reinventar, de pagar mico, de chegar mais cedo, de ter que adaptar, de rever. O nosso maior conquista aqui está sendo, inclusive, a ressignificação de quem atua no ministério, porque ele tem que se reinventar, porque ele estava acostumado a resolver tudo com o quê? Com dinheiro. Ele vai lá, resolve, põe alguém para fazer. Aqui não, tem que ser ele. Ah, não cabe, então ele vai colocar o teatro de fantoche na porta. Aí tem que adaptar, tem que montar e desmontar. Amém? Agora hoje, depois se você quiser saber mais disso, vai lá na primeira reunião, lá no YouTube, que tem todas as informações lá. Nosso tempo aqui está bem apertado, eu quero fazer um apelo nessa reunião que eu não fiz na primeira. Se você tem mais de 60 anos, 65, e já está começando a dar sinais, como eu, você não pode escorregar direito, que às vezes você fala uma coisa, o povo não está entendendo bem o que você está falando, você mesmo não está entendendo. Você vem aqui na reunião, leva 30 dias para entender o que foi falado, e depois de 30 dias tentando entender o que foi falado, você conversa com 2 e percebe que não era nada daquilo que você entendeu, você tem que começar tudo de novo. Então, se você já está tendo essas dificuldades, vem para o Ministério Infantil, porque lá, aqueles meninos de 3 anos de idade, eles também não conseguem se fazer entender. E aí vai ser 2 mal entendidos que só quer afeto, abraçar, conversar. Minha neta, ela quer saber o que eu estou falando? Ela quer saber o que eu estou falando. E que ela fala um trem que tem nada a ver, e eu entendo tudo. É um encontro. Então, se você está achando difícil frequentar um ambiente aqui, se a sua mulher está falando, você já não entende mais o que ela está falando, se você não está entendendo mais nada, vem para o Ministério Infantil. Lá não faz a menor diferença. Você vai ser liberto, você vai encontrar uma espiritualidade onde eles vão... Lá você vai falar assim, ó, 3 palavrinhas só. Desafinado, eles vão achar que você é o maior crente do mundo.
Você não tem que ensaiar uma banda, você não tem que ter 5 instrumentistas para cantar uma música e o povo ainda achava, o louvor hoje não estava ungido. Não, vai lá. Vai lá que você vai ter unção. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha. Se você estava com muita vontade de cantar, que você finalmente é uma florzinha de Jesus, vai lá. Com todo respeito eu estou falando isso. Não existe ironia na minha fala. É cura. Pelo amor de Deus. O que nós estamos virando? Tudo menos o que? Família. Vai lá encontrar com gente que não quer saber quanto tempo você ensaiou, só quer saber que você está lá. Nossos primeiros professores de classe de criança aqui aprenderam as histórias que eles iam contar assistindo vídeo de desenho animado, porque nem ler a Bíblia direito eles sabiam. Vai lá, assiste um vídeo, depois conta a história. Glória a Deus. Então aqui não tem desculpa, amém? Luca, vem cá, vamos conversar. Eu queria chamar um convidado que chegou aqui, a gente falou dele na reunião passada. Alguém libera uma cadeira, eu vou ter que te incomodar aí, bicho. Pronto. E eu queria chamar o Biel. Vem cá, Biel, senta aqui. Eu vou gastar 5 minutos para que vocês dois tenham no mínimo 10 minutos cada um. E é o seguinte, dentro de tudo aquilo que a gente está conversando, do que é o espírito dessa hora e desse lugar, abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João no capítulo 6, que diz assim, presta atenção, porque Jesus ensina com a cena. Não espere de Jesus um ensino acadêmico. Jesus não está ensinando teologia. Jesus está nos ensinando teosofia. Como você pensa a pessoa e a relação. E não como você entende a divindade. Deus não está interessado em que você tenha entendido a divindade. O entendimento da divindade criou a idolatria. E aí cada um faz o altar do Deus que ele entendeu. Mas não criou a cultura relacional em torno da pessoa de Deus, que é o Pai. Então Deus quer ser conhecido como Pai, Ele não quer ser venerado como Deus. Por isso que Ele levou a gente para aprender numa cena. Ele não levou a gente para aprender numa sala de aula. Deus não nos tirou, certo? Do ambiente para a sala de aula. Deus nos tirou da sala de aula para o ambiente. Então Jesus foi lá e pegou eles do ambiente acadêmico, templário, e falou, tá bom, o templo foi até aqui, agora eu vou tirar vocês do templo e a gente vai andar junto. Vão andar comigo pelo caminho. Vamos entender o que tudo que eu criei em torno de você queria te falar. O que eu quis falar com você desde a criação. Presta atenção. Então ajude os seus filhos. Você está pensando que a faculdade vai salvar seus filhos? Não, você manda ele para a faculdade. Depois você garanta o ambiente pedagógico fora da faculdade. Senão você vai formar um lunático, um déspota, um tirano, um obcecado com poder. Então a Bíblia diz que existem 3 aspectos que são totalmente resolutivos na vida da humanidade. A humanidade acredita num discurso. A humanidade acredita num dogma. Como Deus criou tudo falando, a humanidade aprendeu a escutar, mas não aprendeu mais a ouvir. Por isso nós temos uma expectativa retórica, nós temos uma expectativa no discurso, nós temos uma expectativa naquilo que faz sentido, e não aquilo que dá sentido. Por isso, a maior atrocidade, deixa Deus ministrar o seu coração, a maior atrocidade, os maiores genocídios, os maiores extermínios em massa foram produzidos pelas sociedades de maior evolução cultural, de maior poderio, de maior desenvolvimento tecnológico. O Egito dizimou, Babilônia dizimou. E quem produziu o maior escândalo de colocar irmão contra irmão foi o continente europeu, a partir de um discurso, e um discurso proferido por um lunático, um perturbado mental, alguém em crise de identidade,
Aquele homem tinha crise de identidade, mas ele tinha um bom discurso. E na retórica dele, ele prometeu, com o discurso dele, que ia resolver o problema de todo mundo. E todo mundo acreditando na retórica dele, na metodologia que ele impôs. E ele impôs uma metodologia ridícula. Ele vestiu todo mundo igual e fez todo mundo fazer o mesmo sinal. E a partir de um rito sistematizado, e ele diz: quem seguir esse rito e quem olhar para o mesmo lugar, disser a mesma coisa e venerar o mesmo poder, vai ter seu problema resolvido. E ele conseguiu reunir pessoas de culturas totalmente diferentes e irmanar essas pessoas no ódio comum por aquele que ele identificou como sendo o mal da humanidade. Esse cara conseguiu convencer todo mundo que o mal da humanidade era outro ser humano. Nada parecido com os dias de hoje. Passa longe de qualquer lunático levantar e dizer que o problema da humanidade é o outro, e que se a gente matar o outro, nós vamos ser salvos. Nem passa perto de ter um discurso desse hoje em dia. Estamos longe de gente lunática, perturbada emocionalmente, apresentar como solução matar o outro, porque o meu problema é culpa do outro. Você acha que isso é demais? O primeiro assassinato foi cometido em nome de Deus por causa de um culto, por causa de um alienado que achou que tinha que defender o culto dele, e se o culto dele não fosse respeitado, ele tinha que matar o culto do outro. Eram dois irmãos que soltavam pipa junto. E um odiou o outro. Retórica. Discurso. Outra coisa que a humanidade acredita é no milagre. Não, se tiver um milagre que vai resolver todo mundo, se mudar aquela montanha daqui para lá e nós não ter que atravessar a montanha, está todo mundo salvo. Então as pessoas vão atrás do milagre, porque acham que o milagre vai resolver. Ou então elas vão atrás da filantropia. Não, se a gente fizer uma campanha, der cesta básica para todo mundo, os cachorros acalmam e vão parar de morder um no outro. Então se você oferecer uma marmita, nem que seja uma roupa usada, vamos fazer uma campanha, pega suas roupas, está sobrando, dá lá para o pobre, porque às vezes o problema dele é frio, o problema dele é fome. Mas se ele comer e puser um agasalhinho, ele para de ficar nervoso, nós vamos ter uma vida sossegada. E Jesus diz que nada disso aproveita para coisa alguma. Não é para alguma coisa, não. Um bom discurso, um grande milagre e uma instituição filantrópica resolvendo o problema de todo mundo. Isso não é paliativo. Isso é inútil. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil será você dobrar a sua jornada. Inútil será você frequentar uma igreja que opera todos os milagres que você está precisando. Inútil será você finalmente descobrir o discurso. Inútil será você ter sua fome resolvida. Inútil. Porque nunca foi isso. E aí aqui no capítulo 6, Jesus está chamando os discípulos para o outro lado. E aí ele vai pegar a multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Multidão é multidão, não interessa o lado que ela está. Porque multidão só tem uma característica. Não interessa se a multidão está de um lado, não interessa se a multidão está do outro lado. Não interessa se tem uma multidão do lado direito, nem uma multidão do lado esquerdo. Qualquer que seja o lado da multidão, a multidão só quer uma coisa: o problema resolvido. E toda vez que ela percebe que o problema dela pode ser resolvido, ela vira uma multidão. Então você ser líder de uma multidão não quer dizer nada. Talvez só queira dizer que você finalmente gerou na multidão a expectativa do problema resolvido. Uma grande multidão seguia Jesus. Por quê? Por causa dos milagres que ele tinha realizado para quem tinha problema. Começa a resolver o problema do povo e você vai ter o quê? Uma multidão. Uma multidão é o seguinte: do mesmo jeito que estão de um lado, vocês acharem que aquele lado não está resolvendo o problema, ele muda de lado.
Ou não? Ou não? A mesma multidão que idolatrou você manda você para o inferno no dia seguinte. Se achar que você não é mais a solução do problema. E a multidão não precisa ser grande, não. Ela pode ser uma multidão de 5, mulher e 4 filhos. Porque eu vou te falar uma coisa, mas a partir do primeiro filho já é uma multidão. Você casou, ajuntamento. Teve o primeiro filho, multidão. Porque tudo passa a ser de um tamanho que você não dá conta de resolver. E aí tá lá. E aí Jesus vendo a multidão, chegou para o seu discípulo Filipe e falou assim: Filipe, como é que nós vamos resolver esse problema? E aí, o que está escrito aí no seu livro aí, João 6? Jesus fez essa pergunta para ajudar o Filipe a refletir sobre a forma como ele pensava. Então Deus vai levar você a problemas maiores que você pode resolver. Deus vai trazer para você problemas maiores que possa resolver, para ajudar você a pensar sobre a sua forma de resolver problema. Vou repetir bem devagar. Não fique ansioso quanto ao dia de amanhã. Só tem uma coisa certa quanto ao dia de amanhã: um problema. Você está preocupado com o dia de amanhã? Não fica preocupado, vai ter um problema. Desencana. Então gasta o seu tempo hoje. Como é que você pode ser uma pessoa bem resolvida para um problema amanhã? E geralmente, vou te explicar uma coisa. Geralmente o problema que você vai ter amanhã, ele é um pouquinho maior do que o problema que você teve hoje. Quando eu nasci, eu era um problema de 2,8 kg a 3,100. Eu cheguei a ser um problema de 140 quilos. Vou reduzir um pouquinho, mas tem tendência para crescer de novo. Glória a Deus, irmão. Amém? Do seu lado, o Enzio é um problema de 90 quilos. Em cima de você, ele é um problema de 300 quilos. Enchendo sua cabeça, ele é um problema de 1 tonelada. Então até o peso do problema muda dependendo do lugar que ele está. Glória a Deus, né, mano? Sim ou não? Ajudando você, ele é problema 0. Sentado do seu lado, 90. E em cima, 300. Dentro da sua cabeça. Preciso falar mais, irmão? Não. Então agora, como é que você vai resolver esse problema? Tá vendo? Aqui em Goiás, o problema já é menor porque tem uma letra a menos. Amém? Aproveita. Aí, tá lá, terminando, ele diz assim, e ele tá dizendo, sabe qual foi a resposta do Filipe? Se eu trabalhar 200 dias do meu ano, se eu pegar 200 dias do meu ano e resolver investir na solução do problema, aquilo que eu vou conseguir com um ano trabalhado todos os dias vai ser um pedaço de pão para cada um. Ou seja, não vai resolver o problema de ninguém. E vai gerar na pessoa a expectativa de um problema não resolvido. Porque você vai dar para ele um pedaço de pão na hora que ele está com alguma fome. 3 horas depois, ele vai estar com o dobro de fome que ele tinha quando você deu o pedaço de pão. Aí você já não tem mais o pedaço de pão para dar para ele, mas ele tem a expectativa que você vai dar para ele um pedaço de pão maior, porque você deu um pedaço de pão quando ele estava com pouca fome. E mais 3 horas depois, ele vai ter 3 vezes mais fome do que quando você deu um pedaço de fome para ele quando ele tinha pouca fome. Lá para 6 da tarde, ele está com 4 vezes mais fome do que ele tinha quando você deu um pedaço de pão para ele às 6 da manhã. E lá para meia-noite, ele vai dormir com 6 vezes mais fome do que quando você deu um pedacinho de pão quando ele estava com pouca fome. Então, o problema das pessoas é que você está dando para elas uma coisa que não está resolvendo a fome delas, está aumentando a expectativa que elas têm em você de que você vai resolver a fome delas. Então, em vez de você ter o problema dela resolvido, você está aumentando a fome dela para frente. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui ou não? Então não é assim que você vai resolver. Sabe como é que você vai resolver? Você vai pegar um jovem inexperiente,
para um Biel e um Luca e vai ensinar eles a não viver procurando o que falta para eles ter o problema resolvido, mas o que eles já carregam para ser a solução do problema. Para que eles não tenham que trabalhar como escravo o resto da vida, perseguindo o que está faltando para ter o problema resolvido, mas o que eles já carregam da parte do Pai para ser a solução do problema a partir do pouco que eles têm, de modo que eles possam fazer diferença a partir do pouco e não do muito. Porque se eles acreditarem que o problema vai ser resolvido só a partir do muito, eles serão escravos da sua própria cobiça. Mas se eles finalmente entenderem que eles já são responsáveis a partir do pouco, eles vão ser a libertação. Porque eles não vão trabalhar para ter o direito do problema resolvido. Eles vão trabalhar para assumir a responsabilidade de ser a solução do problema, com pouco ou com muito. E às vezes você está ensinando a sua família a ter o direito do problema resolvido. E você trabalhou a vida inteira para deixar para eles o quê? Um pedaço de pão que vai acabar na primeira fome. Se a multidão for grande, e vai ser. Amém. Eu vou compartilhar um texto aqui, eu queria até que o Biel comentasse depois de novo, mas você falou no primeiro culto que os jovens hoje estão cada vez mais tendenciosos a escolher um curso, uma profissão. O Biel que está lá em São Paulo estudando sabe, com base na segurança que aquilo ali pode ter. Aí é o que você falou, ele viajar para onde ele quer, ele comer o que ele está afim e conquistar tudo aquilo que ele acha que ele precisa, né? E a gente começa a fugir daquilo que é a vocação do jovem para a vida dele, para a profissão. E tem um texto que me marcou muito lá em Josué no capítulo 9, e ele revela um pouco dessas decisões que são tomadas com base na necessidade de ali resolver um problema, acabar com aquilo que você acha que nem é um negócio tão grande a ponto de você de fato se importar. E lá em Josué, no capítulo 9, diz o seguinte: depois de Josué ter sido eleito ali por Deus para levar os israelitas a chegar na terra prometida, é bacana que no recorte inicial Josué chega para Deus e ele fala: Deus, monta aí um projeto, o croquis, 3 passos para eu alcançar a sua promessa, 5 maneiras de eu chegar à terra prometida. Eu quero uma videoaula de 7 passos para eu conseguir não deixar aquele povo se perder. E aí Deus ali, Josué na expectativa de Deus ir lá apresentar a resolução, Deus fala o seguinte: Josué, ser somente forte e corajoso, porque eu sou com você. Então nós estamos o tempo inteiro maquiando. Tem aquele parente meu lá de longe, eu sei, eu preciso levar ele naquele culto que vai o pastor, vai o Paulo Júnior, eu vou levar ele lá, eu vou levar ele naquele acampamento, naquele retiro. E aí Deus pega e diz o seguinte: a resolução do seu problema está simplesmente na consciência de quem você é. Tendo consciência de quem você é, você não precisa ficar preocupado com a resolução. E ali o texto vai nos contando, né? Todos os reis que viviam do lado leste do Jordão, nas montanhas, nas planícies, e em toda a costa do mar Mediterrâneo, souberam o que estava acontecendo. Josué estava dominando todo o território ali perto de Canaã. Eram eles os reis heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus. Então esse povo aí, esses reis, se juntaram e falaram: vamos guerrear contra esse Josué. Mas quando os habitantes de Gibeon souberam o que José tinha feito a Jericó e Ai, resolveram agir com esperteza, malícia. Disfarçaram-se e foram ao encontro de Josué, carregando seus burros com sacos velhos, odres de vinho, também velhos, cheios de remendos. Calçaram sandálias velhas, remendadas, vestiram roupas muito usadas e levaram para comer pão duro e podre. Eles encontraram Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele: somos de um país que fica muito longe daqui. Pedimos que façam um acordo conosco. Eles disseram: somos seus servos. Viemos de um país que fica longe, então a gente quer aqui cumprir a paz. E os homens de Israel examinaram os seus odres, examinaram a circunstância
examinaram o aparente e não consultaram o Senhor. Dessa forma fizeram o tratado com os gibeonitas. A gente está sendo o tempo inteiro traído com base naquilo que a gente acha, que a gente está vendo. Eu vou compartilhar um pouco do que é o meu testemunho que eu vivi esse ano inteiro de 2024. Meu pai está ali, essa palavra aqui é o testemunho da nossa relação. Imagina um problema, assim, pau torando, empresa, assim, terrível, problema atrás de problema, embira atrás de embira, confusão, tristeza. Eu já liguei pro meu pai chorando, falei, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E nessa época a gente acha que pela circunstância o conflito é gerado. A gente acha que o conflito ele só vem por causa que o trem tá ruim. E aí o ano se passou, foi uma forja muito grande, a gente passou por desafios assim, inúmeros, e a gente chegou no final e olhou e falou, meu Deus, aquela lista que eu tinha feito, parece que eu marquei todos os pontos, e teve pontos que eu resolvi além. Só que por que será que eu ainda estou tendo conflito? Por que será que eu ainda estou tendo problema? E meu problema agora é outro. O problema do povo, ele não estava mais sendo a fome, não estava mais sendo nada disso, mas uma traição que eles fizeram com as convicções deles. Eles não consultaram a Deus. E permitiram ali que aqueles homens virassem os escravos deles. E aí no final eles descobrem e olham e falam, meu Deus, por que a gente permitiu que isso acontecesse? Mas agora vocês serão os nossos escravos. E a gente olha para essa história e vê Josué como um homem que estava ali de cima, submetendo ao povo aquela escravidão, submetendo o povo àquela tristeza, como quem tinha saído bem. Mas a gente olha na situação e aquele cara que queria simplesmente deixar o problema passar, negociou os princípios dele e deixou de ser redentivo ali. Igual você falou, aquele povo passou a se submeter ao Deus que Josué tinha criado. Então muitas das vezes a gente, na ânsia de resolver o problema, deixar o trem acontecer logo, porque era muito mais difícil para Josué ter que ir lá guerrear contra esse povo e assumir aquilo que Deus tinha falado para ele. Mas ele decidiu passar, deixou esquecido, e nisso ele descobre que ele foi traído pela aparência, ele foi traído pela circunstância que ele estava enxergando. E isso faz com que as pessoas que às vezes a gente trouxe para o nosso lado nesse processo comecem a submeter aquilo que a gente começa a mostrar que é o nosso Deus, a nossa religião, a nossa igreja. E a gente está o tempo inteiro oferecendo para elas um produto que vai pegar e acabar com os problemas. Em vez de ser a pessoa que vai pegar na mão e falar, ó, eu não tenho os passos para você conseguir acabar com toda essa crise sua. Mas você tem aqui um irmão com que você possa caminhar. Você tem aqui alguém com que você possa confiar o coração para quando o dia mal vier, quando a discussão vier, quando o tempo ruim vier, mesmo as circunstâncias estando até estáveis, a gente vai ter essa conversa difícil. Mas vai ser isso que vai desfazer essa mentalidade escrava. De quem como está o tempo inteiro tentando sugar, puxar, é ali, é aqui, eu preciso me favorecer nessa situação, nessa relação. E eu vou falar que a gente nunca vai sair dessa mentalidade enquanto a gente não começar a caminhar com homens e mulheres coerentes, que te mostram o quanto que você está errado, mas no fim você achava que você estava certo. Então a gente precisa se submeter muito mais do que a gente acha nas circunstâncias desafiadoras, nas conversas difíceis, para não ficar negociando o nome que Deus apontou para nós, para não ficar negociando a promessa que o Pai entregou, não como a promessa que vai deixar a vida tim-tim, mas como aquela que vai te preparar para o problema maior do dia seguinte. Então será que a gente está disposto? Será que a gente está de fato com essa sede de falar, pode vir, que agora eu tenho quem me suporta, agora eu tenho quem olha para mim, não como quem quer simplesmente acabar com os belos que eu estou vivendo, mas como quem quer caminhar e passar a viver uma vida que de fato me leve a chegar naquela terra, naquele lugar onde Deus sonhou. E é muito... Tá ligado? Ah, tá. Isso passa muito por um testemunho que eu tenho vivido desde o começo do ano passado, quando eu vim para São Paulo. Estou entrando no meu 2º ano de faculdade agora, lá no INSPER, fazendo administração. E São Paulo, por si só, já é um ambiente muito acelerado em que a performance é a maior métrica que a gente tem.
entre nós, entre especialmente alunos de faculdade que querem sair de lá com um futuro garantido, em termos financeiros, não em termos pessoais. É muito difícil você perguntar para um aluno do INSPER, para um aluno da GV, para um aluno de alguma faculdade, principalmente de negócios lá de São Paulo, qual que é o sonho dele, e essa resposta não ser ter um bom emprego, sair da faculdade com um salário muito bom. É muito difícil você encontrar uma resposta que seja conseguir formar uma família no futuro, que é a resposta que a gente mais ouve aqui dentro do Resenha. E para mim esse ambiente foi muito difícil porque isso gera solidão. Quando você tem uma perspectiva de olhar para essa coisa da aceleração e da... Meu Deus, né? Eu tenho que performar e tudo mais. Se eu não performar, eu vou ser um lixo. Eu vou estar jogando tudo fora. Todas as minhas oportunidades fora. E aí você se isola, querendo focar só naquilo que é a performance. E aí chega um momento que isso já não faz mais sentido para você. E aí você não quer mais saber de nada. E foi isso que aconteceu comigo. E eu acho que isso foi potencializado porque eu fui para lá com uma mentalidade de eu já conheço gente de lá. E essas pessoas vão me incluir no círculo delas. Então eu não preciso fazer esforço para fazer amizade, porque eu tenho amigo lá. E esses amigos, eles vão me incluir. Eles vão me chamar para almoçar junto, eles vão me chamar para fazer alguma coisa no final de semana. E era o final de semana que mais me incomodava, porque não tinha convite para eu fazer alguma coisa. E demorou muito para eu entender que na verdade não era o convite que eu precisava esperar que as pessoas fizessem, mas o convite que eu precisava fazer para as pessoas, para os meus amigos. E eu fui entender isso esse ano. Esse ano entrou um dos grandes amigos que eu tive durante meu segundo e terceiro anos de ensino médio. Entrou no INSPER, tinha feito 1 ano de Direito na UFG, desistiu, foi para o INSPER fazer Economia. Calouro, então. Eu já estou no 3º semestre, ele era calouro e tudo mais. E quando eu descobri isso num jogo do Goiás. Que o meu amigo, que torce pro Goiás, que era o melhor amigo desse amigo que foi pro INSPER, me contou. Ficou sabendo que ele passou pro INSPER? Eu falei, uai, não. Mandei mensagem para ele e tudo mais. A gente conversou e aí eu entendi que eu que precisava chamar ele para fazer parte das mesas com os amigos que eu já tinha feito ao longo do ano passado. E isso me incomodou muito no começo, porque eu pensei, nossa, vai ser difícil, né? Porque, querendo ou não, forma já uma panela de amigos, um grupinho de amigos fechado, e aí para você trazer alguém de fora, você fica com medo, poxa, será que essa pessoa vai se sentir incluída? Será que essa pessoa vai querer, né, participar? Será que essa pessoa não vai se sentir muito deslocada porque ela não conhece outras pessoas, só me conhece? E aí eu fui lembrar do que aconteceu no ano passado, quando eu fiquei triste, porque aqueles que eu achava que eram meus amigos, e que de fato eram meus amigos, não tinham me chamado para uma mesa, para um almoço junto. Então eu entendi que agora que eu estou nessa posição de chamar o meu amigo para estar junto comigo na mesa, não porque isso é um dever meu de amigo, porque aqueles também são meus amigos e não me chamaram para a mesa, mas porque esse é um dever meu de filho. E eu tendo a consciência de filho. Agora eu entendo que o convite não tem que ser recebido, ele tem que ser feito. Então a gente não tem que receber o convite de participar da mesa, a gente tem que fazer o convite e montar uma mesa para receber nossos irmãos. Mas isso tem que partir de nós. E só um testemunho muito rápido do que aconteceu anteontem. Toda sexta-feira a gente tem nossa reunião da ABU, né, Aliança Bíblica Universitária, lá no INSPER. Cerca de 30, 40 universitários reunidos na hora do almoço. E esse semestre meus horários são diferentes. Então geralmente eu tinha aula na sexta a partir de 1h30. Então eu ia almoçar antes da BU e já ia depois da BU direto para aula. Agora não, agora meus horários depois da BU são 3h45 da tarde. Então eu tinha uma folguinha a mais. Saía da primeira aula 11h45 da manhã, a BU 12h15, e tinha essa folguinha depois da BU até minha próxima aula. E assim que a gente saiu 11h45 da manhã da aula, meu amigo falou assim, vamos almoçar. Vamos almoçar porque eu tô morrendo de fome. Outro amigo meu. E aí depois a gente vai pra BU.
Aí eu falei, não, aí vamos almoçar com a galera depois da BU, vamos ter esse momento de comunhão. Ele, não, tô morrendo de fome, vamos lá almoçar. Eu falei, não, beleza. A gente foi almoçar 11h45 para um evento que era 12h15. Um evento não, um encontro, que era 12h15. Comemos rapidão, né, aquilo acelerado e tudo mais, nem tivemos tempo muito de encontrar. E aí no que a gente tava terminando de comer, chega esse meu amigo que tinha passado agora e chega no mesmo restaurante que a gente tava. Falou assim, uai, vocês nem chamam? E a gente na correria tinha esquecido de chamar. Mas no que eles sentaram na mesa, a gente foi lá, mesmo que para ficar 10 minutos sentados com eles, para terminar nossa refeição junto com eles. Terminamos, fomos pra BU, tivemos aquele encontro, tudo mais, sensacional. E aí depois do encontro eu falei com esse meu amigo que tinha almoçado comigo mais cedo. Vamos lá ficar com a galera pra almoçar? Ele, uai, mas a gente já almoçou. Não é pelo almoço, cara. Se fosse pelo almoço, nossa, a gente já ia lá estudar e tudo mais, beleza, mas não é pelo almoço que eu quero ficar pra almoçar com eles, é pelas conversas. Uai, mas você quer conversar sobre alguma coisa específica? Não, eu quero ouvir o que eles querem falar. Não, e assim, eu nem lembro o que a gente conversou. Que eu fiquei pro almoço e esse meu amigo foi estudar. Porque ele tava com medo de não conseguir acompanhar a matéria e tudo mais. E eu falei assim, não, eu consigo estudar em outro momento. Mas agora eu não vou negar esse momento de mesa com os meus amigos. E Deus foi tão bom que mandou a maior chuva que eu já vi em São Paulo na hora que a gente estava almoçando. Pra gente ficar preso naquele prédio dentro do INSPER, porque o INSPER são 3 prédios, né? Um do lado do outro e o outro mais pra cima da rua. E a gente estava em um que minhas coisas estavam no outro prédio. E aí começou a cair aquela tempestade e tudo mais. E aí eu falando assim, cara, eu vou ter que esperar essa chuva passar pra eu começar a estudar, né? Pra eu voltar pro prédio e começar a estudar. Resumindo, a hora que a chuva foi começar a passar, já tava na hora da minha aula praticamente. Fui estudar, consegui prestar atenção na matéria durante a aula, mas tive esse momento antes. Que é um momento que, assim, o convite não partiu dos outros. Ninguém foi lá e chegou assim, bora almoçar? Depois? Não, eu cheguei e falei assim, onde vocês vão almoçar? Vocês vão almoçar juntos? E eles, não, vamos, a gente almoça aqui no prédio mesmo e tudo mais. Eu, beleza, vou com vocês. Pode alguém que já almoçar com vocês? Eles, pode, com certeza. Aliás, é melhor. É melhor, porque aí você não fica preocupado. Jesus já veio almoçado. É isso. Jesus já veio almoçado. Porque gente que senta com fome, senta para comer. Por isso Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quer fazer a vontade do meu pai. Meu pai falava assim para mim, meu filho, quer ser uma pessoa educada? Come em casa antes de ir para um jantar. Porque você não chega lá com fome, você chega elegante. Se a comida não prestar, você não reclama. Se atrasar, você não fica nervoso. E se faltar, você não fica prejudicado. Porque você não foi lá para comer. Está na Bíblia. Isso é 1 Coríntios 11. Para comer, vocês têm em suas casas. A comunhão não é para comer, é para um servir o outro. Quer formar um filho bem educado? Não manda ele para a rua com fome. Não manda ele para uma faculdade para resolver a fome dele. Porque lá ele vai ser um devorador. Ele vai ser um troglodita. Ele vai comer as pessoas. Vai comer os homens, os meninos, os professores, vai comer todo mundo. Se ele não foi alimentado na sua mesa, não manda ele para a rua para resolver a fome dele. Por isso que aquele menino saiu de casa sem problema. Ele não tinha ansiedade da fome. Ele não precisava trabalhar para comer. Quem montou a marmita dele? O pai dele mandou ele fora de casa para arrumar dinheiro para comprar comida. Falei, meu filho, você vai, e a última coisa que você vai ter que preocupar na sua vida é com a comida que você vai comer, com a roupa que você vai vestir, com a casa que você vai morar, pra você poder ir lá e cumprir seu papel. É assim que a gente tem que mandar os filhos fora de casa. Não para eles resolver o problema deles lá às custas dos outros, mas para eles serem a solução dos problemas deles à custa do próprio sacrifício deles. Amém, meus irmãos. E vou te dizer uma coisa para a gente concluir.
José era um filho querido. O pai do José comprava roupa diferente para ele. O Jacó tinha um sentimento de que o filho mais novo dele ia ser um cara diferente. Enquanto estava todo mundo lá no campo, entendeu? Você entendeu que Jesus quer colocar a relação antes do serviço? Então ele usou a casa de Jacó e falou assim, ó, eu vou colocar 11 moendo, uniforme, eu vou manter um aqui em casa, roupa colorida, tá, relação. Isso vai gerar um certo ciúme, porque o povo fala, pelo amor de Deus, você é filho preferido? Não, eu não sou o filho preferido, eu sou a relação preferencial. Para todo mundo entender o que Deus prefere. Ele prefere a relação do que o serviço. Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Um jovem virou para mim a semana passada, falou assim, Paulo Júnior, os velhos terão sonhos, o jovem visão, o velho sonho. 67 anos. Qual é o sonho de um velho? Filho meu, ver meus filhos reunidos em volta da mesa. Isso é sonho de velho. Muitas vezes a gente fez tudo na vida para não tê-los em volta da mesa. Porque a gente tem tudo, menos eles em volta da mesa. Sabe o que sempre foi meu sonho? Sabe onde eu gastei meu dinheiro? Sempre. E ensinar todos os meus amigos e filhos que o mais importante era o encontro e não o problema resolvido. E aí o José, de roupa colorida, ele foi traído pelos irmãos. Ele não foi traído por gente estranha. Uma pessoa, para sofrer uma grande dor na vida, ele não precisa do inimigo. Basta um irmão com ciúme. Basta alguém acreditando que o serviço vale mais do que a relação. Uma pessoa, para ser ferida de morte, vendida como escravo, ele não precisa de um grande problema. Basta uma herança, basta um direito, basta um mérito, e eles se matam. Vendem uns aos outros como escravo. E o José foi vendido como escravo. Sabe onde é que ele foi parar? Ele foi parar lá no Egito. Às vezes você está gastando uma fortuna para ensinar seu filho a morar numa capital, ganhar bem. Então vou te falar uma coisa, o José foi morar na sede do império do Egito, o maior império. E lá ele foi ser funcionário da maior multinacional do planeta. Fala um nome aí que você acha que seria legal você ter alguém trabalhando. Foi lá que ele foi trabalhar. E lá ele descobriu a duras penas que o diretor-presidente dessa empresa era um safado. Safado. Sabe o que é safado? Não é sem vergonha. Sem vergonha é o que todo cristão deveria ter. Sem vergonha. Safado é um cara que faz tudo para se safar. Safado é alguém obcecado na própria salvação, nem que para isso ele tem que vender a mulher dele. Isso é um safado. Safado é alguém que tem como compromisso de vida a própria salvação. Aí ele foi ser gerido por um safado. E a mulher dele, uma piranha. Então é nisso que ele foi trabalhar. José foi trabalhar, vendido pelos irmãos. Às vezes os irmãos, com foco na coisa errada, achando que é o serviço que resolve, vende os próprios irmãos para morar num grande centro e ser contratado por uma empresa onde o presidente é safado e a mulher dele sem vergonha. Aí esse cara que só vestia roupa colorida foi parar, sabe aonde? Numa cadeia, injustamente. E aí sabe o que ele fez na cadeia? Um culto. Falou, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meus irmãos me traíram. Manda fogo, Deus. Queima esse sem vergonha. Destrói Faraó. Manda uma doença pro Potifar. Faz a mulher dele ficar leprosa.
sofrendo injustamente. O que é que um filho de Deus está fazendo na cadeia por conta de um cara safado e uma mulher vagabunda? Não foi para isso que eu fiz na faculdade. Não foi para isso que eu vesti roupa colorida. Não foi para isso que eu tirei diploma na melhor faculdade. Sabe o que o mundo prepara para você, amigo? Não interessa a roupa que você veste. Traição, cobiça, vaidade, safadeza e pouca vergonha. Sabe o que você faz? Guarda o seu coração, para que não interessa onde você for parar. Assuma a sua responsabilidade de ser a redenção dos seus irmãos. Sem salário. Sem salário. Porque quem não consegue ser a redenção dos seus irmãos sem salário é safado. Filho de uma mulher vagabunda. Porque evangelho é para assumir a responsabilidade. Ainda que você foi parar no fundo de uma cadeia, injustamente, traído pelos seus irmãos. E sabe o que você vai fazer lá? Você vai fazer de tudo para que no dia que você sair desse lugar, sabe quem é as primeiras pessoas que você vai querer ajudar? Os irmãos que te traíram. Você vai libertar uma nação inteira. Mas lá no fundo, no seu coração, a sua maior alegria vai poder ser receber na sua casa. Quem? Aqueles que te traíram. Pronto. É isso. Então você é verdadeiramente filho de quem? De Deus. Porque Ele nunca te chamou para quê? Para resolver um problema. Mas Ele te levantou para manter a mesa o quê? Reunido. Garantindo o lugar de cada um dos seus filhos. E não ocupando o lugar dele só porque você fez melhor que todo mundo. Glória a Deus, irmão. Sabe quanto de amargura José tinha no coração? Zero. E quando os irmãos dele estavam tão estúpidos, os irmãos de José estavam tão cegos, que eles não seriam capazes de entender, a não ser que o José armasse para eles o que? Uma cilada. Uma cilada. José teve que falar com os irmãos uma língua que só gente bandida entende. Correndo o risco de quê? Ser mal entendido. Enfiou um bagulho na mochila dos irmãos, fez tomar um flagrante. Porque tem hora que o cara tá tão estúpido, Lucas, tão estúpido, que Deus tem que arrumar um flagrante para ele. Ele tem que ser pego em flagrante para voltar e perceber que o que estava esperando por ele? Os irmãos. Amém? Você pode te libertar, amigo. Se você entrou aqui pesado, é para você sair o quê? Leve. Porque a pergunta para Deus, de Deus hoje para você é: como é que você está pensando em resolver esse problema? Ajuntando aquilo que te falta? Ou finalmente dando sentido ao que você já tem, colocando isso em favor de seus irmãos? É só isso. Glória a Deus, amados. Não adianta você ter muito e dar um boi para filantropia se você nunca comeu um frango com os irmãos. É simples assim. Não adianta. Não adianta você colocar alguma coisa substituindo você, se a mínima coisa que você tem não te representa. Não pague para alguma coisa substituir você, mas pega o que te sobrou e faça isso te representar. Nem que seja um pão com manteiga, mas um pão com manteiga repartido e não um peru doado. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
graça bendita do seu Filho. E o sonho bendito de Deus na presença do seu Espírito, na comunhão dos irmãos. Eu oro, eu peço a Deus que hoje seja um lugar de libertação. Eu tive que fazer uma mudança rápida lá em casa, porque quem marcou o dia da mudança é o inquilino que está chegando. O Gilberto está mudando para Goiânia e ele precisava chegar logo. Eu falei, marca o dia. Eu falei, dia 17 eu estou encostando na porta do seu apartamento, 9 horas da manhã, a mudança vai dormir em Goiânia para mim, tá. Lana com a perna quebrada, viagem, reunião. Cheguei em casa, presta atenção. Tem que dar esse testemunho. Não interessa atrasar seu almoço um pouquinho, não. É porque a multidão é grande, o pão demora a chegar onde é que você está. Então é o seguinte, a hora que uma reunião que eu não podia pensar em outra coisa, eu tinha que focar naquilo. O povo, eu falei, não fala nada comigo desse assunto não, porque agora eu tenho que focar aqui, nos irmãos aqui, para entregar o pão daqui. Estou voltando para casa quinta-feira, 5 horas da tarde. Quinta-feira, 5 horas da tarde. Meu prazo de tirar a mudança de dentro de casa era sexta-feira até às 6. Tudo arrumado. Mas eu não sabia se ia ficar pronto. Então não tinha jeito de 5 horas da tarde eu liguei da estrada para os irmãos. Plano. Tem alguém que tem um caminhão e um carregador que eu preciso tirar minha mudança até sexta-feira, 6 horas da tarde. Rapaz, uma hora dessa impossível, não dá nem para agendar, porque você tem que agendar. Daqui a pouco, 5 minutos, o plano respondeu. Ó, o fulano falou que vai lá para você, 4 homens, mas só que ele tá com um problema. Falei, qual que é o problema dele? O pai dele tá saindo do hospital, vai ter alta sexta-feira às 9 horas. Mas ele quer ir lá te abençoar. Ele vai lá com o caminhão e os caras, mas ele precisa atender o pai dele. Eu falei, fala para ele não ter pressa, gasta o tempo que ele precisar com o pai dele. Isso aqui é o plano. Meu plano resolve o plano dele resolve o meu. Então é o seguinte, ele leva os carregadores, ele pode chegar lá meio-dia tranquilo, eu não quero que ele apresse com o pai dele. 11h30 tá na porta de casa, mudança na porta, pá, 6 horas da tarde, tudo transportado. Milagre. Homens cooperando, uns servindo os outros, uns abençoando os outros. Por que eu estou contando isso para você? Porque a coisa tem que ser resolvida em família. Não é só dinheiro que resolve. É relacionamento, é amizade, é alegria. Amém? Então compartilha isso com a sua casa. E aí, eu tinha que sair. E todo mundo preocupado. E a Lana com a perna quebrada? Por que ela não fica no apartamento? Falei, só se for para morrer. Recebendo uma mudança, chegando e a Lana lá. Fala para mim. Fala, Tati. Aguentava a Kelly mudando, pondo os treinos no lugar, e a Lana lá, no quarto. Perna quebrada, andador. Só se fosse para enterrar ela. E o povo, onde você vai? Foi nem que for para casa não, mas eu sabia que não ia funcionar. A Lana lá em cima, a mudança tudo lá embaixo, que é a bagunça. Onde é que você acha que eu estou morando nos próximos 5 ou 10 dias? Estou morando na casa desocupada do Edmundo e da Andréia. Você pensa o tanto que eu estou sofrendo lá. É uma das poucas casas no Alphaville, Cruzeiro do Sul. É plana, lá não tem um degrau. E lá tem parque com brinquedoteca. Você consegue achar um lugar onde a Lana poderia estar morando na mudança, que eu pudesse ao mesmo tempo receber meus netos? Fala para mim, Tati. Teria algum lugar onde o João seria bem-vindo, a Esther? Pois é, lá tem parque infantil, piscina semi-aquecida, tudo liberado. A ajudante mora lá. E aí, uma amiga fez uma compra de supermercado. O exagero foi tanto que tem 3 tipos de manteiga.
Inclusive, tem uma manteiga que está lá na geladeira que só minha mulher e o Espírito Santo sabe que é minha manteiga predileta, e não é toda hora que eu tenho dinheiro para comprar ela não, mas dessa vez, no meio desse aperto todo, ela que está lá me esperando. Você entendeu, Tati? Porque nunca foi dinheiro, nunca foi o que está te faltando, sempre foi o que você tinha para oferecer. Tem gente lá querendo adivinhar os pensamentos da Lana. Uma casa que foi desenhada plana. Tá lá. Sabe o que te espera para amanhã? Um problema maior do que o de hoje. Mas sabe o que amanhã espera? Alguém mais bem resolvido do que hoje. Não deixe que o problema de amanhã, pior do que o de hoje, encontre uma pessoa mal resolvida hoje, que vai ficar pior ainda amanhã. Mas seja bem resolvido hoje. Entrega o que você tem para entregar, oferece o que você tem para oferecer, faz o que você tem que fazer, seja inteiro naquilo que Deus colocou para sua vida. E qualquer que seja o problema amanhã, vai encontrar alguém bem resolvido, que vai enfiar a mão no bolso e vai encontrar aquilo que você precisa para poder vencer esse problema. Porque Deus não vai mandar você nunca para coisa alguma sem antes te dar o quê? As condições de enfrentar isso. Deus nunca mandou você por dificuldade para depois resolver. Como é que Ele ia resolver isso? Ele mandou você por dificuldade para que você soubesse o que Ele já tinha te oferecido para você ser a cura desse problema. Amém? Vamos em paz. Uma boa semana para todos. Graças a Deus. Releva aí a forçada do horário. Come mais rápido, igual o Biel fez. Por Ele que eu estou gastando a minha